Obrigada, inclusive. Eu já ia falar muito bem também do Roberto Cabrini, mas depois a gente fala, a gente vai mostrar o que é destaque para dar uma boa tarde. Solta aí. De volta à rotina. Ônibus nas ruas, escolas voltam a funcionar, comércio de portas abertas. Muitos capixabas começaram a poder novamente a sair de casa. O que você está achando das atividades estarem voltando ao normal? Bom, né? Assim não atrasa as aulas. Mais de 1.200 policiais acataram o chamado do comandante-geral da corporação, retomaram o patrulhamento no estado. A Secretaria de Segurança Pública pede que a população receba bem os militares. Nós estamos nos dirigindo a vocês para fazer um pedido. Muitos policiais já estão retornando ao serviço. E peço a vocês que recebam bem nosso policial. Esses militares estaduais estão retornando ao serviço para se juntar a essas forças para levar mais segurança para vocês. E o ministro da Defesa garante que a ordem foi restabelecida no Espírito Santo. Mesmo assim, as forças nacionais vão continuar no estado até que o movimento dos policiais militares seja completamente encerrado. Utilizaremos de todos os recursos disponíveis, constitucional e legalmente, para com firmeza e serenidade assegurar a vida, a paz e a tranquilidade. O Ronda Geral dessa segunda está no ar. Vem com Ronda. Boa tarde, Espírito Santo, boa semana, estamos juntos. E eu acho que fica uma palavra bacana para a gente pensar de tudo isso, aprendizado. Acho que tudo que passou impactou, sentimos, e eu acho que fica daqui em diante é você transformar, é você pegar tudo que é ruim, tudo que acontece na nossa vida, seja igual que teve a crise na segurança, que está tendo ainda, não acabou, ainda tem novidades por vir, mas você pode levar isso para sua família, para o seu aprendizado na escola, para o seu relacionamento, para tudo. Tudo que acontece de ruim, de caos, ela tem que gerar transformações e sempre para melhor. E é isso que a gente espera para positivar esse nosso recomeço, início de recomeço. Bom, aos poucos então, né, o capixaba vai retomando a rotina. Nem todo mundo, mas já tem uma parcela aí retomando. Diferente da semana passada, né, óbvio que já tem esse contraste, mas hoje muita coisa mudou. Algumas escolas estão funcionando, o comércio abriu as portas, os ônibus também estão circulando e o que mais deixa a população agora, né, reanimada ou voltando a ter um suspiro é a volta dos policiais militares às ruas. Nem todos, mas a gente espera que todo mundo daqui a pouco com os pedidos atendidos. Vamos ver, no LED. O Murilo, de 12 anos, veio até essa escola municipal na Ilha de Santa Maria, em Vitória. A expectativa dele era começar hoje as aulas. Aí todo mundo falou que ia vir, aí eu vim também. O que você está achando de tudo isso, meu querido? Não tô gostando não, tá muito ruim. É porque, nossa, essas tragédias que tá acontecendo, não tô gostando muito não. Eles estão fazendo muito arrastão essas coisas. Não tá muito bom não. Na escola estadual, no Forte São João, também em Vitória, as aulas recomeçaram. A Ariene, de 17 anos, já estava preocupada com tanta demora. Parece que vai ter aula normal. O que você está achando das atividades estarem voltando ao normal? Bom, né? Assim não atrasa as aulas. Nas ruas, o movimento de carros e de ônibus começava a aumentar. Uma imagem que não se via há uma semana. Nos pontos, já havia até um número maior de pessoas. A expectativa é que os militares do Batalhão de Missões Especiais saiam aqui, do 38º Batalhão de Infantaria em Vila Velha, utilizando os carros da Força Nacional para iniciarem o patrulhamento em toda a Grande Vitória. Enquanto isso não acontece, o Exército fechou o acesso às peixarias da Prainha. Ninguém passava. Pela grama, muitos policiais militares estavam passando para chegar e se apresentar na primeira companhia. Lá, o número era considerável de militares. Enquanto isso, a movimentação no 38º BI não parava. Veículos do Exército entravam e saíam a toda hora. Os blindados retornavam para o quartel, alertando da chegada. Enquanto isso, os militares da primeira companhia começavam a sair a pé. Dentro da viatura, 4 policiais militares.
pelas ruas do centro de Vila Velha uma imagem que não se via há 9 dias. Policiais militares no patrulhamento. E eles vão ter reforço. A missão deles é patrulhar as zonas de risco, orientando os militares da Força Nacional. Bom, antes de chamar o Facebook e o comentário, eu queria deixar uma reflexão. Acho que entre mortos e feridos, gente, todos nós somos sobreviventes de uma batalha. Aos poucos, a vida volta ao normal. Esperamos, será que o que é normal, né? Nós esperamos segurança? Claro que sim. Foi uma pauta internacional, mas também, gente, o povo brasileiro espera menos bandidagem, menos presídios. Nós ainda lutamos por mais escolas, mais projetos sociais, mais empregos, leis equilibradas, melhores condições de trabalho. E por que não, melhores salários também, né? Todo mundo quer crescer. Nós não podemos viver 2 pesos e 2 medidas. Enquanto para uns grandes se tem às vezes aumentos, benefícios, para tantos outros, o que resta é a esperança de que o normal seja melhor do que antes. Então, quando a gente espera voltar ao normal, que a gente sempre tenha algo melhor para a vida, né? Pedir a sua participação no Facebook para saber como é que está a situação aí na sua região, o que você está achando desse fim aí que está ainda em processo, né? Não terminou, as mulheres ainda estão lá nos batalhões. Bom, a Josi Silva Mazinho diz o seguinte: boa tarde, Débora. Tomara que esses dias de tranquilidade continuem assim do jeito que tá. Manda um beijo pro meu marido Josimar, pro meu filho Riquelme. Beijo aí para vocês, obrigada pela mensagem. Cacá Santos, amém, Débora, porque nós já não estávamos mais aguentando e nisso tudo vemos a grande falta de policiamento nas ruas. Eles merecem todo o nosso respeito e admiração, porque são os verdadeiros guerreiros. Que Deus nos abençoe, não só hoje. Valeu, Cacá, pela palavra positiva aí, ó, Edna Araújo. Ainda não dá para sentir seguro, não, mas a vida segue, né? Tomara que os governantes aprendam com isso, a dar valor ao que realmente é essencial para a população. Segurança, educação, saúde. Edna, valeu, a gente sempre fala isso, independente até porque quando antes dessa greve toda, com o policiamento nas ruas, a gente também tinha violência. Por isso que quando eu falo que a gente quer uma normalidade melhor, é que tenham, de fato, transformações lá de trás. Porque se a gente trabalhar a origem desse caos, até da onde surgem os bandidos, por que eu falei que a gente quer menos presídio? Porque o ideal era não ter nem gente presa. Era o ideal, a utopia. O que a gente sabe que é impossível, mas a gente quer uma normalidade de ter tranquilidade mesmo com policiais nas ruas, né? E que não deveria nem ter tanto, mas a gente precisa de mais. E a gente precisa de condições para isso. E falar assim na normalidade, claro, a gente tá, aos poucos, né? Tá recomeçando. E nem todos os bairros ainda têm policiamento, ou tem o exército lá, ou tá passando, não dá para estar onipresente, não dava tendo como estar onipresente nem com 10 mil. Então a gente precisa de transformação, eu acho que essa é a palavra. Usar isso, tudo que aconteceu, para você rever toda uma estratégia e melhorar. Porque às vezes a gente aprende com o tapa, né? Aquele impacto. Aí você tem que sair da inércia e começar a somar. Nesse fim de semana, gente, mais de 1.200 policiais voltaram às ruas. Eles tiveram que atender a convocação do comandante-geral e se apresentaram fora dos postos de trabalho. Vamos ver como é que foi. No documento assinado pelo comandante-geral da corporação, Nilton Rodrigues, a determinação era de que todos os policiais militares se apresentassem em diferentes pontos para reforçar o policiamento a pé na Grande Vitória e interior. Com a convocação, na tarde de sábado, vários militares obedeceram a ordem. Na capital, eles estiveram na Praça do Papa, Praça 8 e na rodoviária de Vitória. Alguns se apresentaram, inclusive, sem farda. Ainda no sábado, durante a noite, cerca de 70 policiais foram retirados de dentro do quartel de Maruípe, em Vitória, com o auxílio de um helicóptero. Já na manhã de domingo, mais apresentações. Militares deixaram os quartéis e se apresentaram em pontos estratégicos. Em alguns pontos, Vila Velha, por exemplo, nossas equipes de reportagem não tiveram autorização para registrar a apresentação dos PMs.
O comandante da tropa disse que seria para garantir a integridade física e moral dos próprios policiais. É que no sábado, um grupo foi alvo de revolta de populares. Neste vídeo postado na internet, o pedido do secretário de Segurança Pública e do comandante-geral da PM, Coronel Nilton Rodrigues, é de que os PMs sejam bem recebidos nas ruas. Nós estamos nos dirigindo a vocês para fazer um pedido. Muitos policiais já estão retornando ao serviço. E peço a vocês que recebam bem nosso policial. Assim como nós recebemos bem as forças federais de segurança, aplaudindo o Exército, a Marinha, a Força Aérea, a Força Nacional de Segurança, contando também com as guardas municipais, a Polícia Rodoviária Federal. Esses soldados, esses militares estaduais estão retornando ao serviço para se juntar a essas forças para levar mais segurança para vocês. Por isso o nosso pedido. Irmãos capixabas, a Polícia Militar está retornando às ruas. Uma instituição de 200 anos de existência. Aqueles que o protegem estão retornando. Receba bem, cumprimente. De acordo com o governo do estado, 1.236 policiais atenderam ao chamado feito pelo comandante-geral da corporação. A Secretaria de Segurança Pública disse ainda que o comando está providenciando material para os militares que se apresentaram sem uniforme ou outro equipamento necessário para o policiamento ostensivo. É isso aí, minha gente. Vamos resgatar essa autoestima, né, dos nossos heróis aí urbanos. A gente já viu que sem eles como é que fica, né? Então acho que mais do que nunca agora a gente precisa valorizar, dar as mãos, né, elevar acho que toda essa segurança que nós tanto clamamos e agora depositar a confiança de novo. E eu acho que cada um de vocês que está em casa, eu, todo mundo, quem não gosta de um elogio, você está no teu trabalho, às vezes você está cabisbaixo, você está sofrendo pressão, você está no seu estresse pessoal da sua vida, na crise, sem dinheiro, você está às vezes com algum problema que seja pessoal. Você precisa às vezes uma palavra de um ombro amigo, de alguém que te põe para cima. E eu acho que depois de tudo isso que a gente viu, tanto a população quanto a polícia, todo mundo precisa daquele up, né? Então, acho que agora, mais do que nunca, a gente tem que trabalhar, porque o psicológico não está fácil, a galera não está... eu digo o problema psicológico, daqui a pouco a gente vai mostrar na reportagem, porque as pessoas estão tendo surtos, e tanto profissionais, policiais, mas nós da população também, que estamos temerosos ainda com qualquer faísca. Então, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas antes eu quero falar com vocês, chamar a entrevista do ministro, porque mesmo ainda com alguns policiais na rua, as Forças Armadas, elas devem ainda continuar aqui no estado até que a greve total aí dos militares acabe, né? A informação foi dada pelo ministro da Defesa, Raul Jungmann, que passou todo o domingo reunido com o presidente Michel Temer. Vamos ver. O presidente Michel Temer e a cúpula da segurança fizeram um balanço sobre a situação dos últimos dias no Espírito Santo. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, afirmou que a ordem no estado foi restabelecida. Mesmo com a situação controlada, segundo o ministro da Defesa, as Forças Armadas vão continuar com o reforço na segurança da Grande Vitória e de outros municípios do Espírito Santo. A intenção é que o Exército permaneça até que o movimento grevista dos policiais militares seja completamente encerrado. De forma inflexível e intransigente, utilizaremos de todos os recursos disponíveis, constitucional e legalmente, para com firmeza e serenidade assegurar a vida, a paz e a tranquilidade. Desde o início do mês, os policiais militares do Espírito Santo deixaram de fazer o patrulhamento nas ruas da capital e de cidades do interior. 144 mortes violentas foram registradas no estado desde o início do movimento. Agora sim a gente está de volta, passamos aqui rapidinho antes. Bom, as Forças Armadas vão continuar até que isso tudo volte a 100% da normalidade.
Eu acho até que fica aí a sugestão para algumas forças-tarefas, como já existiram, né, incursões em morros no Rio, né, lá na tomada do Morro do Alemão, por exemplo, quando teve. Eu acho que daqui para frente, alguns conflitos urbanos que são realmente de extremo perigo, eu acho que poderia rolar uma parceria futura, já que são militares, o negócio tá fluindo, né? Eu acho que tanto a Polícia Militar, que tem um serviço especializado que o Exército não faz, porque um está preparado para trabalhar em conflito urbano de rua, conhece os bairros, conhece o histórico da violência aqui, mas outros, às vezes, em operações maiores, específicas ou algo que seja excepcional, poderia fazer essa força-tarefa num combate mais, vamos botar, conjunto para a gente derrubar essa violência, né? Até porque são profissionais que estão aí sendo, né, pagos pelo bolso do povo, né? E do governo brasileiro. Então a gente pode esperar, quem sabe mesmo, algo novo por aí. Fica só o comentário. Mas vamos mudar de assunto aqui do ar. Boa tarde, bem-vindo de volta aqui ao Ronda. A gente vai mudar de assunto porque a gente quer falar de emprego, né? Veio essa crise toda, tem muita gente desempregada. Você aí não está nem trabalhando. Então, o Duar do Sebrae, gente, ele vai falar com a gente sobre isso, né? Como conquistar o que a gente sempre sonha, que é um trabalho, um emprego, um salário legal. É com um currículo campeão, né, Débora, que a gente consegue um bom emprego hoje. E para alcançar os seus objetivos, é muito importante, nesse currículo, ter uma qualificação, né? Quem é bom não fica desempregado, a gente sabe disso. E você sabia, Débora, que a área administrativa é a que mais emprega no Brasil? Né? Que empresa que não tem um profissional aí, um assistente administrativo? Né? Toda empresa precisa de um. E foi pensando nisso que o Sebrae criou o curso de assistente administrativo completo. É o mais completo do mercado. Ele tem informática, administração e toda a formação pessoal. E aí, ligando agora, o Sebrae está com promoção especial. Você recebe o material didático do curso todo, no ato da matrícula. Ó, que bacana! Parcelamento em até 20 vezes no carnê, então não tem consulta no SPC, esse negócio. E a gente ainda vai dar 60% de desconto no curso todo para os 15 primeiros. A gente vai dar 60% de desconto. Mais material, olha, é muita coisa. Aí, o é Sebrae, muita vantagem para a gente mudar de vida. E o melhor, começa a estudar nessa semana. Não tem esse negócio do ano começar só depois do carnaval. Começa já. Então, Serra, 3065-3555. Vila Velha, 3063-0009. WhatsApp, 99881-9818. Mas são só os 15 primeiros. Tá, Débora? Galera, tem que ligar. Você quer transformar, quer mudar de vida, tá assim, amarrado, o negócio tem que botar pra frente? Liga pro Sebrae, porque no currículo é assim, gente. Você é mais perto do mercado de trabalho e da realização dos seus sonhos, então não perca mais tempo, né, Eduardo? Isso aí. Galera, vou repetir o telefone pra vocês, tá aí na sua tela, mas olha só, galera da Serra, anota aí. É o 3065-3555. Vila Velha é 3063-0009. Quem for de Vitória, Cariacica também, é tudo pertinho. Pega e liga pro WhatsApp, 99881-9818. Sebrae, a escola mais premiada do Brasil. Obrigada, Eduardo. Parabéns aí pelo trabalho. A gente precisa de emprego mesmo, de educação. E olha, nem as igrejas estão ficando livres dessa ação de criminosos, né? Em Pontal de Piranga, litoral de Linhares, um templo foi invadido e até imagens foram furtadas. Mas como não tem policiamento no bairro, a própria população decidiu ir atrás do criminoso. E rapidamente a notícia se espalhou e logo o bandido foi localizado. Na casa dele, populares encontraram velas, imagens católicas, né? Terços, materiais de limpeza, caixa de som, tudo que ele saqueou lá da igreja. Tinha até um fogão industrial. Né? O criminoso fugiu e se escondeu numa mata, mas o bandido continua foragido e o material recuperado foi levado novamente para a igreja. Quem tiver informações, diz que denuncia 81, tem telefone, aliás, tem enxurrada de denúncia de BO, né, que não teve como atender a todos e aos poucos a gente vai pegando essa fila. Mas eu espero o seguinte, gente, tudo que fizeram, até os saqueadores aí, os que não são assaltantes à mão armada, que nem eram bandidos, mas que bancaram uns espertinhos, que esses também vão pro pau, entendeu? Que eles também paguem por ter contribuído com essa situação caótica. Porque eu acho que vale refletir, a gente falou agora de uma igreja, um templo religioso, independente da religião, eu acho que a gente tem que propagar o respeito. Quando você faz e quer levar a Deus, quando você prega a palavra, quando você fala no amor, né, você tem que fazer por onde? Então, eu até ontem estava ouvindo as palavras do padre Anderson Capixaba,
né? E ele falou muito interessante, o que nós temos a ver com tudo isso? Porque para você matar, você não precisa só pegar e atirar contra uma pessoa, fisicamente matar. Às vezes, nos bastidores, todos nós matamos um pouco quando a gente negligencia a atenção a alguém, às vezes aos nossos filhos, quando a gente, sabe, não cobra, quando a gente, das autoridades, quando as pessoas vão, sabe, errando e não vão cumprir essa palavra. Ou seja, você vai saquear, você vai pegar algo que não é seu, como que você vai contribuir para o crime? Você vai se tornar igual, farinha do mesmo saco? Então você acaba, infelizmente, contribuindo para essa violência. Você que está aí fumando maconha, né, achando que é legal, que não tem nada demais, você está contribuindo para o tráfico. Então, ponham a mão na consciência e cada um olha para dentro de si mesmo e veja assim, o que eu posso fazer de melhor para acabar com isso. Um trabalho voluntário, um trabalho social, cuidar bem do seu filho, estar presente. Eu acho que essas palavras, sim, elas vão elevar, né, o nosso amanhã. Bom, no fim de semana, mais de 100 policiais foram atendidos lá no Hospital da Polícia Militar, o HPM. E a maior parte desses atendimentos foi motivada por surtos psicológicos dos policiais, que, obviamente, depois dessa situação caótica, está todo mundo na pressão. Roda aí. Militares chegam ao Hospital da Polícia Militar, o HPM, em Vitória. Eles estão chorando, a maioria com o psicológico abalado e desestruturados emocionalmente. Eles não têm psicológico para ir para a rua, não tem. Um policial militar, para ele estar de uso de uma arma, eles têm que estar tranquilo. O número de prontuários no hospital já passa dos 100. O familiar de Aline está recebendo atendimento. Deu entrada no HPM neste domingo. Desmaiou, começou a vomitar. Tá lá tomando soro na veia, tá tomando medicação. Tem muitos ali que vieram carregados, chorando. Aqui do lado de fora do hospital, a movimentação é bem pequena, mas de acordo com informações, a situação lá dentro é bem diferente. O local está superlotado de militares. A tensão está tão grande que foi chamado reforço de psicólogos para atender os militares internados. Muitos deles estão sendo afastados temporariamente do trabalho porque não têm condições de voltarem às ruas. Inclusive, o comandante Foreste gravou um vídeo falando sobre essa grave situação. Eu nunca vi a minha tropa sofrer como eu estou vendo agora neste momento, nas ruas, uma humilhação tão grande, uma pressão psicológica tão grande. A gente sabe que a pressão tá grande, né? A gente, aliás, inclusive as redes sociais estão aí, muitos áudios, muitos vídeos, nós mostramos a situação que está acontecendo mesmo. Eu acho que nesse momento o que a gente precisa é apoio. Eu acho que tem que esquecer as desavenças e trabalharem essa cabeça, porque nós surtamos às vezes. Eu acabei de falar isso aqui num estresse de trabalho, na nossa vida. E ainda mais depois de tudo isso, com pessoas apontando reivindicações às vezes não atendidas da maneira como queriam. E aí tem que trabalhar e tem que sair, ir embora. Então isso acaba soando numa pressão que o nosso corpo, a nossa cabeça não aguenta. Nossa cabeça é o nosso guia. Então a gente espera sem apoio psicológico, isso é sério, gente. Ah, mas pode ter gente que não está, né, na mesma coisa. A gente às vezes ouve falar em histeria coletiva. Às vezes um estado de um está desesperado, o outro também, aquilo vai pipocando. É igual o medo que a sociedade também está vivendo. Esse medo, apesar de você ver que ainda tem, mas você ainda fica com o pé atrás. Então, até restabelecer, precisa de muito apoio, isso é um trabalho sério. Isso tem que ter psicólogos, psicanalistas para trabalharem. A gente entrou em contato com a Secretaria de Estado de Segurança, que disse, gente, que o HPM tem atendido todos os PMs que buscaram a unidade. Uma junta médica tem avaliado os pacientes e dado o suporte necessário para o retorno dos policiais ao serviço operacional. Mas tem muita gente que ainda está trabalhando, às vezes sem, e está, às vezes, naquela situação. Então, gente, vamos levar a sério isso, porque por mais que nem todos, a gente precisa ter condições emocionais para essas pessoas trabalharem, porque elas lidam com vidas, situações extremas, de perigo. Eu senti na pele quando eu estive lá no BME, lá no dia D. Então precisa de atenção sim. Agora vamos mudar de assunto. Agora eu quero falar para vocês de saúde, para acabar com as dores nas pernas, aquela sensação de peso e cansaço provocadas pelas varizes. Você precisa, olha, do novo Varicel.
Com apenas um comprimido ao dia do novo varicel, você se livra das dores, da sensação de peso e inchaço nas pernas provocadas pelas varizes. Varicel ainda alivia até os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Vamos ver esse depoimento. Eu estava tomando um remédio para as dores nas pernas por causa das varizes e não estava obtendo resultado algum. Foi quando me falaram de varicel e eu comecei a tomar. E logo percebi que a dor, o peso e o cansaço das pernas começaram a desaparecer. Varicel é incrível, eu adorei. Viu só, gente? Varicel acaba com as dores. E para ter resultados ainda mais rápidos, associe o novo Varicel Comprimidos, olha, o Varicel Creme. Pois é, Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Pacheco. Ao chegar à farmácia, exija Varicel. E se te oferecerem um outro produto, não aceite, troque de farmácia, mas não troque de produto. A gente vai fazer um break rapidinho, o jornal tá corrido, o Ronda tá rolando. E daqui a pouco a gente mostra um caminhoneiro que furou o bloqueio das Forças Armadas. Ele e a esposa aparentavam estarem bêbados. E vocês vão ver mais os detalhes que rolaram ainda. Até já. Estamos de volta com Ronda Geral e agora eu quero falar para você sobre a sua saúde. Sim, é a sua saúde bucal. Você perdeu algum dente, você não está à vontade para sorrir, você usa dentadura ou próteses que incomodam e não tem nem segurança para se alimentar. Então, ó, pega o telefone agora, vai lá e agende a sua avaliação e realize seu sonho. É só ligar o 3376-1336 que o Dr. Matheus e toda a equipe da Maximus Odontologia vão te ajudar a realizar o seu sonho de voltar a ter dentes fixos. Com implantes dentários, você volta a se alimentar de forma digna, melhora a sua autoestima, melhora seu convívio social no seu trabalho, no seu relacionamento. É importante isso, né, gente, também. Então, os benefícios do implante dentário vão muito além da boca. Eu conheço lá a estrutura, os profissionais da Maximus e recomendo para você. Mude a sua vida, mude sua autoestima, seu sorriso com a Maximus Odontologia Avançada. Anotou o telefone? Então, ó, anota aí, 3376-1336 e venha sorrir de novo, porque sorrir faz a vida melhor. Com certeza, né, gente? E agora, olha bem, ó, o motorista de um caminhão bateu num carro, furou o bloqueio das Forças Armadas e ainda tentou fugir. Ele acabou alcançado e, para surpresa de todos, dentro do veículo estavam a filha de 7 anos e a esposa seminua. O casal, gente, aparentava, tá, ó, bêbado, rodou. Nas imagens e pelo tom da voz, dá para perceber que a mulher aparenta estar embriagada. Não tem droga aí não, meu amor. Nós não fumamos droga não, nós só fumamos cigarro. Acende cigarro aí me dá, que eu tô estressada logo. Neste outro vídeo, o marido dela primeiro diz que estava trabalhando. Caçamos de área pro meu colega ali na casa dele, que tem a casa dele amanhã. Entendeu? Então eu não vou deixar levar para ele. Ele me deu 100 conto para levar. Olha, se eu sair daqui para levar lá, R$100. Não paga nem um óleo. Depois se confunde todo e confessa que bebeu. Tomei uma cerveja com minha mulher lá na cachoeira. Você tomou uma cerveja? Tomei 2 litros com ela. Ela pagou lá e eu tomei fora. O casal e a filha de 7 anos estavam nesse caminhão. Voltavam de um passeio em uma cachoeira. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, no trevo de Autolagem, em Cariacica, esse casal se envolveu em um acidente. O caminhão bateu num carro de passeio, mas o motorista não parou, seguiu viagem. Por poucos metros à frente, ele ignorou um bloqueio do Exército, não parou na blitz e acabou cercado no terreno perto da prefeitura. O casal não queria sair do caminhão. A PRF e o Exército tiveram que forçar a porta do veículo. Muito alterada, a mulher teria partido para cima dos policiais. Eu não sou bandida, eu não sou prostituta, eu não sou vagabunda, eu sou trabalhadeira, olha aqui, ó. O que eles me dão, ó? Algema cortando meu braço. Os dois foram detidos e levados para a delegacia. Segundo a PRF, a documentação do caminhão está vencida desde 2014 e a carteira do motorista suspensa há 4 anos. Segundo a Polícia Civil, a criança seria encaminhada ao Conselho Tutelar. Aí, ó, que eu acabo de falar, que a pessoa, gente, tem a ver com a situação também que tá rolando. Porque ela acha que ela não é bandida. Sinceramente, gente, tá junto com um cara que nem carteira tem, já tá vencido o negócio, que tava bêbado, que confessou ter bebido.
uma criança ainda servindo de mau exemplo para a menina, quase pelada praticamente, teve que botar lá o negócio para tapar tudo. E ela acha que não está fazendo nada demais, que não está errada. Está baixando o barraco ali, furou um bloqueio militar no meio do caos que a gente estava vivendo, que está vivendo. E aí acha que não tem nada a ver com isso, que ela não é bandida, que tem que prender. Bandidos somos todos nós que infringimos as leis nos pequenos detalhes. Regra é regra. A regra, ela tem que corrigir a sociedade. Tudo bem que nem todas as leis são botar assim, iguais, né, para todo mundo. A gente vive 2 pesos, 2 medidas. Mas a gente tem que combater para equilibrar essa balança. Porque a gente não pode aceitar corrupção, favorecimentos e nem isso, achar que por você tá aí toda errada que você não é bandido não, porque você podia matar alguém no trânsito, o marido dela, né? A criança vai crescer olhando isso, achando isso normal. E ó, o motorista foi autuado por embriaguez ao volante, sim. E a mulher dele, por desacato. A criança foi entregue à avó pelo Conselho Tutelar. E dá-lhe vovós, né? Vovós segurando o rojão dessa geração de pais, de muitos, não são todos, mas que estão aloprando aí, né? Estão vivendo a vida achando que é lindo brincar de casinha. E a criança tá ali, ó, crescendo. Ela que é a transformação. É ela que está ali absorvendo o que essa sociedade está fazendo de tudo de podre, né? E que começa por nós também. Como é que amanhã a gente quer exigir, né? Uma segurança, um governo, isso e aquilo, se a gente também não faz por onde? Mudando de assunto. Galera, vocês já ouviram falar na osteoporose? É uma doença silenciosa que ela vai enfraquecendo os ossos e é a principal causa de fraturas em pessoas acima de 40 anos. Por isso, é recomendável tomar o cálcio a partir dos 40. Mas preste atenção, gente, você não deve tomar aí qualquer cálcio por aí, não. Você deve tomar o Calcitran. Sabe por quê? Vou mostrar pra vocês. Roda aí. O meu médico falou que à medida que o tempo vai passando, a gente vai perdendo massa óssea. E ele me pediu uma reposição de cálcio. Comecei a tomar Calcitran, voltei ao médico, refiz os meus exames e a reposição está dando resultado. Calcitran é ótimo. Tá vendo só? Um comprimido ao dia de Calcitran, você já repõe as necessidades diárias de cálcio e também vitamina D. Gente, agora se você é a pessoa que precisa daquela reposição de cálcio mais rápida, mais eficaz, é recomendado o novo Calcitran MDK. Mostra aí, Cezinha. Que além do cálcio e da vitamina D, tem também aqui, ó, nessa caixinha, o magnésio e a vitamina K2 com Calcitran. Você vai ficar osso duro na queda, hein? Vai, ó, firmeza. Linha Calcitran, tá vendo em todas as farmácias do Brasil. Mas atenção, preços promocionais somente nas drogarias Pacheco. E ó, se te oferecerem um outro produto, não aceite, troque de farmácia, mas não troque de produto. Calcitran. Vou para mais um break, já já a gente tem o nosso Facebook de novo com a sua participação. Já volto. De volta com o programa e direto para o Facebook, vamos ler mais mensagens aqui da galera. A Ene Andrade, boa tarde, manda beijos pro meu bebê lindo, Vitor Andrade Cariacica. Valeu, pra gente começar, né, florir um pouquinho aqui o Ronda. Beijo pra vocês. Obrigada aí, fotinha linda. Dani Campos, isso que é bonito, a hashtag Vida Voltando ao Normal, vamos viver. PM Exército nas ruas. Então aí, mais uma fotinho de um telespectador. Curte aí, valeu. Tomara que a galera vá pra todos os cantos mesmo. Nildeia Ferreira Gomes, Nilda, boa tarde, Débora. Valeu, Nilda. Tudo de bom. Uma selfie aí. Acho que o tempo estourou, né? Bom, só para encerrar aqui antes, eu quero mandar um beijo, até o Torino e Ingrid já falaram, mas eu quero dar um beijo especial aí para o nosso colega de emissora, o jornalista Roberto Cabrini, pela cobertura da greve aqui no nosso Espírito Santo, no Conexão Repórter, programa de ontem à noite, com uma abordagem exclusiva, ainda com a ajuda da nossa repórter editora aqui da TV Tribuna, Marcela Altoé, muito bacana, e é um jornalismo mesmo que a gente, né, admira. E a gente fica por aqui, um ótimo início de semana para todos, e amanhã eu tô de volta. Tchau!